quando a gente começou a se dar conta do que estava acontecendo, do que significa essa coisa do a gente alimentar um banco de vozes artificiais. Então, uma mistura de medo, uma mistura de eh, questionamentos, do tipo: "Será que eu preciso começar a pensar em outra profissão, em ter outras opções?". Então, é quase que um choque de realidade o que aconteceu, né. Acho que muitos dubladores, muitas pessoas que trabalham com a voz tiveram um choque de realidade a hora que a gente começou a perceber que, de fato, a coisa já estava acontecendo dentro do mercado, né, que aliás continua acontecendo até agora, né, muito maluco. A minha a minha válvula de escape, não só de escape, mas, de conhecimento do mundo que me abria portas e janelas, era a televisão. Era onde eu conhecia tudo, conhecia, onde eu aprendi a falar, né, onde eu aprendi a ter vocabulário, onde eu aprendi sobre outras culturas vendo filme, e isso só era possível por causa da dublagem. No começo muita gente ficou resistente mesmo. Não, tem que barrar, tem que parar e a IA não pode existir. A gente sabe que isso é impossível, né? O ser humano na história sempre tentou barrar o crescimento e a evolução, não conseguiu. Então, eu acho que agora não vai ser diferente. Então, a gente não tem como realmente impedir a IA de expandir, de existir. A Prime Video mesmo fez um filme todo com inteligência artificial no ano passado, a dublagem foi um fiasco, foi muito, muito, muito ruim mesmo. Justamente por isso, né, a dublagem ela não é só uma tradução, cara. Então no Fantástico esse final de semana eu estava vendo, né, no domingo, que eles estão quando entrevistam pessoas que não são brasileiras, aí eles fazem o que a gente chamava de voice que a gente chama de voice over, né, na dublagem. É muito comum eles continuarem com a voz da pessoa do original, e aí por cima coloca a voz falando em português, né, isso para gerar uma coisa de ser verídico mesmo, de ser verdadeiro. E aí isso eles estão fazendo no Fantástico, estão colocando fazendo com inteligência artificial. A partir do momento que se você tem uma regulamentação, você não consegue mais explorar aquilo. A não ser que você encontre brechas, hein? Por isso que a lei tem que estar sempre sendo revista, né? Então, por exemplo, você pega um game em inglês e ele vem com a boca do inglês, né? Então a gente tem que sincronizar ali bonitinho o português em cima, adaptar para a boquinha ficar bonitinho, igual feito na dublagem convencional. Existe uma tecnologia de IA que ela pega o que foi feito da dublagem em português e faz a boquinha mexer no português. Então, em vez de, por exemplo, sei lá, let's get out of here, tipo, vamos sair daqui, né? Então, em vez de ser let's get out of here, vamos sair daqui, no português bate mais. Então, essa tecnologia ela faz o quê? Faz bater o vamos sair daqui. Então não vai bater a boca no inglês, vai bater a boca no português. Então vai ficar muito mais bonito, né, visualmente. Então é uma tecnologia bacana, que não atrapalha em nada o trabalho do dublador, da localização de games, que o nome correto não é dublagem de games, é localização de games. Vai ficar mais bonito, vai ficar, né, mais agradável de ver e tal, e facilita, né, também na parte técnica, nessa questão da sincronia. Então esse é um exemplo de que a dublagem, a inteligência artificial pode ser usada em benefício. Acho que tem uns 16 anos mais ou menos, que foi o Tomb Raider que eu fiz a Lara Croft. Foi o primeiro game dublado da Lara Croft aqui, localizado. Só que o jogo ele tinha algumas falhas, assim, tinha umas reações que não foram gravadas na época, então as pessoas que jogam já sabiam que ali naquele momento, acho que elas até acostumam que o jogo ali bateu uma boca ali e não foi preenchida, mas ok também, né. E os fãs estavam super ansiosos para o relançamento remasterizado. E aí quando lançaram, entraram em contato comigo, tem um cara que é do Tomb Raider de A a Z, que é um canal que que só faz coisa sobre Tomb Raider. Aí ele entrou em contato comigo e falou: "Lene, eu tô achando estranho, porque tem umas falas assim que estão meio robóticas, não sei o que, não sei o que lá, você fez?". Aí eu falei: "Não fiz". Aí ele falou assim: "Isso foi feito por IA". Eu falei: "Não acredito". Eu tô aqui gravando esse vídeo não só para mostrar a minha indignação e tristeza com essa notícia sobre o uso indevido de IA com a minha voz e trabalho, mas também para dizer para as empresas responsáveis que eu tô aberta, disposta e disponível a redublar se for necessário, para manter o padrão de qualidade que estão almejando. Então não precisa de IA, eu tô aqui, podem me chamar, eu volto a dar voz a Lara Croft sem problema nenhum. Então, em respeito ao público, em respeito ao artista, vamos manter a dublagem viva? Que eu recebi um e-mail ontem, falando sobre a gente chama, não é dublagem, né, mas assim, a narração de um audiolivro. E
eu recebi esse e-mail e assim, normal, né? Ah, achei o seu contato e tal. A forma como estava escrito o e-mail eu já achei um pouco estranho, mas eu falei, vamos ver. E a gente tem aqui, gostei do seu perfil e tal, gostaria de, né, fazer um teste, você mandasse um teste pra gente, pra até avaliar seu home studio e tal. E de repente você fazer essa narração pra gente, é um livro de 100 páginas e tal. Eu falei, tá bom. Beleza, aí fiz o teste, mandei, não, ótimo, então manda os dados pra gente e tal, mandou os dados básicos lá, e-mail, não sei o que, nome completo e tal. Mandei, a pessoa falou, então beleza, então você pode fazer, ó, aqui tá aqui, o livro é esse aqui, e na verdade de 100 mudou pra 50, eu achei estranho, e aí era o nome de uma pessoa que, pelo que eu vi, trabalhava numa empresa grande de IA. Aí eu falei, olha, e eu tinha perguntado 2 vezes já, vocês não vão usar nada do que foi feito pra IA, e ela não tinha me respondido. E um e-mail estranho, um e-mail cheio com uns as a mais, e de Gmail, não era nome com arroba de alguma corporação. Aí ela falou, não, e ó, o valor é $3.500. Eu falei, meu, mas isso tá muito acima do tipo do mercado, assim, muito acima do que normalmente se paga para um audiobook desse tamanho. E aí eu mandei num grupo que eu tenho uma galera toda daqui de São Paulo, tal, tem gente do Rio também, que é pessoal que compartilha trabalhos e até esses tipos de dúvida. E eu mandei lá e a pessoa falou, meu, isso é roubada, sai fora porque eles não vão pagar, obviamente, e vão usar todo esse texto que você narrar desse livro, supostamente audiolivro, né, para treinar IA. E eu tenho um amigo meu que é o Bruno Azevedo, que é um dublador, diretor, uma pessoa incrível, maravilhoso, e ele, infelizmente, teve um problema, não foi nesse sentido, mas que ele assinou um contrato e tal, e o pessoal eu não lembro de que país que era, sacanearam ele e tal, e usaram o trampo dele pra IA, sem autorização dele. E sabe essa voz que a gente vê no TikTok, Instagram, que fala assim, eu estava, não sei o quê, aquela voz meio robotizada, é dele. Então é a voz dele um pouquinho modificada, assim, pouquinha coisa modificada só para dizer que não é dele, né, para não dar problema de direitos autorais, e como não tem regulamentação, eles ainda conseguem usar. Então esse monte de vídeo que você vê que é a mesma vozinha, é a voz dele. Infelizmente aconteceu isso com ele. Então é triste, né, porque ele não tá recebendo por isso, obviamente. E a voz dele tá em todo canto, mas de uma forma ruim, né? Tem um projeto de lei, que é o projeto 2338, que regulamenta a inteligência artificial no Brasil. Esse projeto está rolando. E o ano passado nós fomos para Brasília, os dubladores, e justamente a gente estava defendendo ali, né, a importância da dublagem viva. Olá, eu sou Lene Bastos, dubladora da Cloud Nile, de Monster High. Eu sou Leandro Loureiro. Sou dublador do Black Hat de Vilanesco. Eu quero a dublagem viva. E hoje a gente tem já algumas coisas, né, até eu citei o YouTube, e não tem só canais normais de criação de conteúdo, mas também novelas de YouTube, séries de YouTube que eram dubladas por seres humanos, por estúdios, né, de dublagem. O mais famoso, eu não vou lembrar o nome da série, mas uma que era dublada no Rio de Janeiro, e de uma hora para outra eles simplesmente encerraram o contrato com o estúdio, e a partir do capítulo, sei lá, X, começou a ser dublado por IA. E o mais assustador é que, tipo, a galera que tá acompanhando essa série, é uma série meio jovenzinha, assim, eu não vou lembrar o nome, mas enfim. Você vê os comentários da galera nesse primeiro episódio, nos demais que foram dublados por IA, 90%, sei lá, 95% tá falando sobre o episódio. Ninguém fala sobre a dublagem. A cada 100, são 3, 4, 5 pessoas no máximo que falam, nossa, que dublagem estranha, tiraram os dubladores antigos. Então a maioria da galera tá, né, tipo, nem ligando. Tá consumindo aquilo, eles estão conseguindo empurrar a goela abaixo. E estava todo mundo falando tecnicamente, porque que é importante, porque realmente gera muitos empregos, como a dublagem é importante para a educação, para a cultura de um país, né? Você simplesmente comprar uma coisa que vem dublado de fora por máquinas, né? Como que isso vai interferir na nossa cultura, né? Que se fosse feito por nós, né? Aí eu, a profissional avaliando, então eu já fico falando, não, a gente teria feito de tal jeito, para ficar como se estivesse falando em português, mas não, é uma musicalidade diferente, nem a voz da pessoa, não quero nem entrar nesse mérito se a voz é bonita ou feia, mas assim, a gente teria deixado de todas as formas melhor para o ouvido, né, de um brasileiro, é isso que eu quero dizer, né, que a pessoa, não quero desmerecer a pessoa, mas a gente teria feito a nossa adaptação, né, porque não é à toa que chama versão brasileira, não é tradução brasileira, é versão brasileira. Então a galera que trabalha na parte de produção, pessoal, como você falou, a legendagem também, muita gente está entrando nessa área de legendagem e de tradução e usando o IA direto. A pessoa nem, às vezes, faz um curso. Elas, não, eu consigo traduzir. Vai lá e pega um trampo, faz por IA, fica uma porcaria, e depois chega pro estúdio fazer.
Aí o dublador e o diretor tem que se virar lá para conseguir adaptar na hora que o texto tá horrível, enfim. Então isso começa a impactar, começa a virar uma bola de neve. E tendo menos trabalhos, menos demandas, os estúdios vão começando a ter menos capital e começa a ter que mandar gente embora, começa a reduzir a equipe. Então, eu acho que no modo geral isso ainda não caiu muito, mas eu já percebo alguns estúdios já não fechando as portas, mas quase, sabe? Perdendo muito cliente, enfim. Então, isso é um impacto que a gente já está vendo. Espero que comece a estagnar e que com a regulamentação, se isso realmente for possível, porque a gente sabe que no Brasil tudo que se trata de leis é muito complicado, mas se conseguir regulamentar, eu acredito que vai dar um boom de novo, vai voltar um pouco ao normal, vamos dizer assim. Mas os impactos já estão aí, a gente está vendo no dia a dia. E afeta todo mundo, né? Todo mundo. Um estúdio que de repente precisava de 3 pessoas na pós-produção, agora você só precisa de uma, né? Então isso impacta, não tem jeito. Impacta os técnicos, impacta todo mundo. Então, todas as minhas escolhas de vida foram feitas a partir da dublagem, a partir de tudo que eu aprendi quando eu era criança, quando eu era adolescente, por conta da programação dublada. E eu falei sobre isso, né? Contei a história de uma menina que tinha essa vida e que conheceu o mundo pela televisão e pela programação dublada, e que hoje essa menina tem 51 anos e é uma dubladora, e é uma diretora de dublagem, e que hoje tá ali dentro, tá inserido naquele mundo que ela nem imaginava que pudesse entrar um dia, né. E é um mercado muito grande, né, você vê, a Disney só faz o sucesso que faz aqui os filmes da Disney por causa da dublagem. Tá legal, já chega. Desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca, desonra... Para! Uma mulher elástica! E eles não tinham televisão! Deixa eu ver. Odiei seu cabelo, chupou limão, jaburu, jabucreia, jaburanga e já sei, você tem grande personalidade. Né, e é muito, é uma loucura, assim, as pessoas vão assistir e se não fosse a dublagem, quantas dessas pessoas iriam ao cinema assistir, comprariam os produtos, teriam acesso, é por causa da dublagem. É um mercado que gera muito dinheiro, que gera muito emprego e que gera a nossa realização pessoal, né. Coisas que estão sendo, produzidas dessa forma, a gente sabe que existem até propagandas que estão usando, então existe uma rede, putz, não queria dar o nome deles para não fazer propaganda à toa, né, mas existe aí uma rede grande de aplicativos de, acomodações, onde eles usam inteligência artificial para dublar os atores, e essa propaganda tá no ar hoje em dia, né, então a gente sabe o que tá acontecendo, o que que tá rolando, até mesmo desses videozinhos bestas de TikTok, de Reels, que são as frutas falando como a gente deve guardar elas na geladeira, sabe, não sei se você já chegou a ver uma dessas tosqueiras, mas até isso, né, a gente vê que tá sendo desenvolvido, que tá sendo criado.